Chegamos na reta final, principalmente dos estudos da Palavra de Deus. Uma das coisas que eu mais enfatizei é aquele texto que se encontra em João, capítulo 8, versículo 32, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Você só poderá ser liberto por meio da verdade. E toda a verdade se encontra na Palavra de Deus. A pergunta é: o que você fará com esta verdade? Hoje eu quero trabalhar com vocês o tema que eu creio que seja essencial. Se você quer ser o imitador de Jesus, você precisa passar pelo batismo. É por isso que o tema que eu quero abordar com vocês nesta noite é batismo, imitadores de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29 e 30. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 29 e 30. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim." Agora vá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Vamos ler os versículos 11 ao 17. "Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga." Por esse tempo Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: "Eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim?" Mas Jesus respondeu: "Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrada." Quando nós estudamos a Palavra de Deus, principalmente quando retornamos para o livro de Gênesis, o ser humano desobedece uma ordem divina. O ser humano desobedece os mandamentos de Deus. Só que Deus faz uma promessa à humanidade caída. E essa promessa se encontra em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Deus vai dizer o seguinte: "Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar." Em outras palavras, o próprio Cristo, ao se dirigir a Satanás, ele disse: "Olha, eu vou pôr inimizade entre a sua descendência." E quem é a descendência da serpente? São aqueles que são desobedientes à palavra de Deus. E o descendente dela. Então Deus iria pôr uma inimizade entre a descendência da serpente, aqueles que pertenciam a Satanás, do descendente que viria da mulher, a tal ponto que o descendente da mulher iria ferir a cabeça, iria esmagar a cabeça da serpente.
Porém, a descendência da serpente iria ferir o seu calcanhar. Ou seja, nós entendemos por meio desse texto que aqui é o proto-evangelho. É a primeira vez que o evangelho é anunciado à raça humana. O próprio Cristo promete à raça caída que chegaria um dia em que o Messias viria a esta terra para salvar a humanidade do pecado e trazer aqueles que caíram, que estavam na condição de pecado, de volta ao Éden. Então, nós podemos perceber que Cristo é aquele que cumpriu essa promessa. Cristo, na cruz do Calvário, esmagou a cabeça da serpente. Na cruz do Calvário foi a derrota de Satanás. E nós podemos perceber que no santuário celestial era uma sombra daquilo que Cristo faria. É interessante aqui, dentre os utensílios que havia no santuário terrestre, melhor dizendo, havia a bacia de bronze, uma bacia. E para que servia essa bacia? Essa bacia era onde o sacerdote, o sumo sacerdote, o levita, antes de iniciar o seu ofício dentro do santuário, ele precisava se purificar, ele precisava lavar as mãos, tirar a sujeira, tirar as impurezas do seu corpo. É interessante que, quando nós tratamos acerca do batismo, nós achamos que quem deu início foi João Batista. Mas quando você estuda o povo de Israel, era muito comum um judeu praticar o ato de batismo, o ato de purificação. Dentre eles, os próprios judeus ortodoxos e os essênios tinham o costume de se purificarem, ou seja, antes deles entrarem dentro do templo ou do santuário para adorar a Deus, para prestar o culto de adoração, primeiro eles entravam dentro de uma poça com água ou dentro de piscinas. Aqui tem um registro de piscinas da época, onde a pessoa entrava, se purificava, se banhava e saía para poder entrar, para poder adorar a Deus. Então isso já era praticado. O batismo já era praticado antes de João. A diferença era que João Batista pregava o batismo por arrependimento. Ou seja, você se batiza não para tirar as impurezas do seu corpo, mas por trás do batismo é como você estivesse matando o seu velho eu, deixando de lado o velho homem, abandonando os seus pecados para uma vida nova. É por isso que antes de João convidar as pessoas para entrarem no Rio Jordão, ele dizia: arrependei-vos dos seus pecados, arrependam-se dos seus pecados e depois sejam batizados. Tendo isso em mente, a pergunta fica: por que um pecador precisa ser batizado? Primeiro motivo pelo qual você precisa ser batizado: porque você é um pecador. Sua natureza é má, sua natureza é perversa. Você não é um ser bom. Então, por que eu preciso ser batizado? Porque eu sou um pecador em essência. Segundo motivo pelo qual eu preciso ser batizado: porque o batismo significa morte para o pecado e uma nova vida com Cristo. Romanos, no capítulo 6, versículo 3 a 4, Paulo vai dizer: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio
meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma novidade de vida. Ou seja, se você quer experimentar a morte e a ressurreição de Cristo, só uma forma, é por meio do batismo. Porque quando você é mergulhado nas águas, é como se o seu eu, o velho homem, fosse sepultado. Quando você é tirado das águas, é como agora você passa pelo processo de ressurreição. Morre-se o velho homem e vem agora uma nova pessoa, ao ponto que ele vai, a partir daquele momento, a partir do batismo, viver em novidade de vida. Ele vai ter uma vida nova. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 12, Paulo ainda vai dizer acerca do batismo: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo, por trás do batismo, melhor dizendo, há uma simbologia por trás, o quê? Morte do velho eu, e passa-se agora este ser uma nova pessoa. Agora ele vai viver no Espírito. Ele não vai agora viver nas obras da carne, mas ele vai produzir frutos de arrependimento. E é por isso que eu digo que todo aquele que é batizado, ele está seguindo o exemplo de Jesus, porque Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, ele não precisava ser batizado. Por quê? Porque ele não era pecador. Mas por que ele foi batizado? Porque ele optou pelo batismo? Para nos dar o exemplo, para que eu e você viéssemos a experimentar o que é morrer para o mundo e viver para o reino de Deus. Agora, eu quero trabalhar com vocês este tópico que eu creio que é interessante, se o rebatismo é bíblico. Por quê? Porque há muitas pessoas que dizem o seguinte: olha, eu já fui de uma denominação e fui batizado nessa denominação, só que agora eu quero fazer parte da igreja remanescente. Eu preciso ser rebatizado? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Atos, no capítulo 19, versículo 1 a 7. Atos, no capítulo 19, versículos 1 a 7. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram todos os 12 homens. É interessante que o texto ele nos mostra o primeiro caso de rebatismo. É o único texto que nos mostra Paulo rebatizando pessoas. Interessante é que Paulo ele chega na cidade de Éfeso e ele encontra 12 pessoas. E aí ele pergunta: por acaso vocês receberam o Espírito Santo no momento em que vocês creram? Qual foi a resposta desses 12 homens? Olha, nunca
ouvimos falar que existe o Espírito Santo. E aí Paulo pergunta: então, qual foi o batismo pelo qual vocês receberam? Aí eles disseram: o batismo de João. E aí Paulo vai explicar quem é a pessoa do Espírito Santo. Ele vai rebatizar esses homens novamente. Por quê? Porque o batismo nada mais é do que você, diante da sociedade, diante da membresia, da sociedade e diante dos anjos, você está dizendo: eu me comprometo com a fé que esta denominação professa. Então é um ato público de que você crê naquilo que aquela denominação prega. Então, em que caso pode se rebatizar? É quando uma pessoa não tem conhecimento de algo e passa a ter esse conhecimento. Exemplo: Gabriel, eu não sabia que os 10 mandamentos precisavam ser guardados, inclusive o sábado, mas eu reconheço e eu quero fazer parte da igreja adventista do sétimo dia. Eu preciso ser rebatizado? Sim. Por quê? Porque você vai estar se comprometendo que você crê nesta doutrina, que é uma doutrina bíblica. Gabriel não sabia que a pessoa, quando morre, ela está descansando no pó, esperando a breve volta do Senhor. Eu preciso ser rebatizado? Sim. Mas também a pessoa diz o seguinte: eu já fui batizado, eu não quero ser batizado. Eu posso fazer uma profissão de fé? Você pode. Mas uma coisa é fato, que o rebatismo, ele é bíblico. E ocorre quando você não tem o conhecimento da verdade e você passa a ter, e aí você vai se comprometer com aquela verdade, mostrar tanto para os anjos, quanto para a igreja, quanto para a sociedade, que você crê naquilo que aquela igreja prega. Agora, claro, dentro da palavra de Deus. É interessante aqui, Efésios, no capítulo 4, versículo 5, Paulo vai dizer o seguinte: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Por que Paulo enfatiza para os cristãos de Éfeso de que existe um só batismo? Porque em nossos dias é propagado 3 tipos de batismo. O primeiro batismo é o batismo de criança, que é algo que ocorre na igreja católica. O segundo é o batismo por aspersão, aonde a pessoa joga um pouco de água na cabeça da pessoa. E o terceiro tipo de batismo é o batismo por imersão, onde a pessoa é mergulhada por completo nas águas. A pergunta é: qual destes 3 batismos é o correto? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. É interessante aqui, quando você vai para a língua original, a palavra batismo é baptizo. Essa palavra significa mergulhar, imergir e afundar. Eu faço uma pergunta: esse tipo de batismo está correto? Não. Esse tipo de batismo aqui está correto? Não. O verdadeiro batismo é esse daqui, é quando você mergulha a pessoa dentro da água. Veja que Marcos, no capítulo 1, versículo 9 a 10, nos diz: naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Ou seja, este é o verdadeiro batismo. É quando a pessoa é mergulhada nas águas. Agora, o que o pecador precisa fazer para ser batizado? Primeiro, ele precisa ser doutrinado.
Mateus no capítulo 28, versículo 19 a 20, a Bíblia nos diz: portanto, ide, ensinai a todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, o primeiro passo que um pecador precisa dar para ser batizado, ele precisa ser ensinado, doutrinado em todas as coisas. Ou seja, ele precisa ter o conhecimento de que o sábado é o dia do Senhor, de que os mandamentos precisam ser guardados. Os mandamentos de Deus precisam ser guardados, de que Cristo vai voltar, de que a pessoa, quando morre, ela espera Cristo vir a este mundo para ela poder ressuscitar. Então a pessoa ela precisa ser doutrinada. Segundo, ela necessita crer na verdade. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então eu faço uma pergunta: uma criança, um bebezinho, ela tem condições de crer na verdade? Este bebê aqui, ele tem a noção do que é o batismo, sim ou não? Então, diante de Deus, esse batismo aqui não é válido. Por quê? Porque como a Bíblia nos ensina que para eu ser batizado, eu preciso crer. E quando eu creio, estou apto para o batismo. Terceiro, arrependimento. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, eu preciso ser ensinado, eu preciso crer no Evangelho, e eu preciso me arrepender dos meus pecados. E o que é se arrepender dos seus pecados? É reconhecer que você é um pecador, que você é um miserável e que você precisa de um Salvador. Isso é se arrepender verdadeiramente. Quarto, confissão dos pecados. Não basta apenas eu reconhecer, eu preciso confessar os meus pecados. Mateus 3:6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará o que, meus amigos? Misericórdia. Então, para que eu esteja apto para eu passar pelo batismo ou pelo rebatismo, eu preciso confessar os meus pecados. É interessante que quando você vai para Atos e você vai se deparar com a história de Filipe, o evangelista, e o etíope. O etíope, naquele contexto, todo etíope não fazia parte do povo de Israel, não tinha aliança, mas a Bíblia diz que o Espírito falou para Filipe: olha, aproxime-se daquela carruagem e ensine este homem. E quando Filipe se aproximou daquela carruagem, ele perguntou: o que você está lendo? Este homem disse: olha, eu estou lendo uma passagem de Isaías capítulo 53. E aí Filipe faz uma pergunta: você entende o que está lendo? E aí o etíope disse: como eu vou entender se não há ninguém que me explique? Então Filipe se ofereceu para explicar essa passagem. E é interessante que aqui Atos 8, 34 e 35, né? Prosseguidas pela estrada, o eunuco, né? O eunuco etíope disse: olha,
aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É interessante que, após o ensinamento, e o etíope, que era um eunuco, ele reconhece que Cristo era o Salvador. E aí o eunuco faz uma pergunta: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? E a Bíblia diz que este homem foi batizado por Filipe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o eunuco não colocou barreira para ser batizado. Por quê? Porque quando você está diante da verdade e reconhece, você só apenas aceita. Você não apenas reconhece que esta igreja prega a verdade, você quer viver a verdade. E você só vai poder viver esta verdade por meio do batismo. Meus queridos, eu quero encerrar esta mensagem contando uma história para vocês. Havia numa escola um pastor, melhor dizendo, um professor. Esse professor ele era muito bom na matéria que ele lecionava. Os alunos se encantavam. Mas esse professor ele tinha uma característica muito interessante. Ele era conhecido por sua sabedoria. Por sua sabedoria. E um dia, os alunos resolveram colocar a sabedoria desse professor à prova. Como? Propondo a ele um desafio, um enigma. Um aluno disse assim para a classe: olha, amanhã teremos a aula desse professor e amanhã eu vou trazer um passarinho. E aí eu vou chegar diante desse professor e eu vou fazer uma pergunta: professor, esse passarinho que está aqui na minha mão, ele está vivo ou ele está morto? Se o professor disser que o passarinho está vivo, eu vou matar esse passarinho. Eu vou apresentá-lo morto. Se ele disser ele está morto, eu vou apresentar vivo. Vamos ver até aonde a sabedoria desse professor vai. Chegou o momento da aula desse professor. E a classe toda na expectativa. Qual será a resposta desse professor? Até onde vai a sabedoria deste homem? E aí o aluno chegou para o professor e disse: professor, aqui atrás de mim tem um passarinho. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Esse passarinho, ele está vivo ou ele está morto? Aquele professor pensou, refletiu, e aí o aluno disse: sim, professor, o senhor não vai responder? Esse passarinho está vivo ou está morto? E o professor olha para o aluno e disse: eu não sei. Eu não sei se este passarinho que está nas suas mãos, ele está vivo ou está morto. Uma coisa eu sei, que a vida deste passarinho está nas suas mãos. Você vai decidir se você vai deixá-lo com vida ou você vai matar. Toda a classe se colocou de pé e aplaudiu aquele professor. Em suas mãos se encontra a verdade. A pergunta é: o que você fará com essa verdade? Eu
quero me dirigir agora aos meus amigos que não fazem parte desta igreja, mas que estudaram a Bíblia. Eu faço uma pergunta para você: o que você fará com o conhecimento que Deus te concedeu? Você vai aceitar fazer parte do povo remanescente, o povo que prega a verdade, ou você fará parte daqueles que vão desprezar a verdade? Ontem, vocês receberam um coração. E eu não sei quantos de vocês fizeram aquilo que eu pedi para vocês. Ao entrarem em suas casas, se colocassem de joelhos e perguntassem: Senhor, é da tua vontade que eu faça parte da tua igreja? Aqui está o apelo que o Espírito Santo manda eu fazer a você. Você já tomou a decisão de fazer parte desta igreja, de ser um membro desta igreja e ser batizado, fazer parte do povo remanescente? Meus queridos, nesse momento nós iremos ouvir uma mensagem musical. E se você quer fazer parte do povo remanescente, se você quer fazer parte da igreja que prega a verdade, que guarda os mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Jesus, se este é o seu desejo de ser batizado ou de se preparar para o batismo, eu quero convidá-lo, enquanto você estiver ouvindo este louvor, a se colocar de pé, dizendo: Senhor, eu tomei uma decisão, eu quero me entregar a Ti, eu quero fazer parte daqueles, que guardam os Teus mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Se você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se Jesus te chama e você não vem, para onde você vai? Se você se recusa a se entregar ao Senhor e fazer parte do povo remanescente, para onde você vai? Se entregue ao Senhor enquanto ainda há tempo, enquanto a mão misericórdia do Senhor está estendida. Quantos nessa noite querem se preparar para fazerem parte desta igreja e se prepararem para o batismo, se este for o teu desejo, de ser um imitador de Cristo? Se coloque de pé, dizendo: eu quero fazer parte da igreja remanescente. Medite na letra deste louvor. Voltar, fugir, que destrói a dor.
chame como vês, para onde tu vais? Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que voltei, as voltas fez como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um lugar onde amor e voltes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Qual será a tua decisão? Entregue-se nesse momento ao Senhor, por meio do batismo. Quantos querem fazer esse compromisso com Deus? De ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazer parte da igreja remanescente. Não endureça o teu coração. Saia de Babilônia, saia do engano religioso. Faça parte daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se Jesus te chama como vês, para onde você vai? Quando Jesus te chama e não vês, pra onde vais Alguém nesta noite que não conhecia a verdade, mas quer fazer parte da igreja remanescente, se coloque de pé em nome de Jesus. Alguém nesta noite, o Espírito Santo manda reforçar novamente o convite. Alguém nesta noite que queira se entregar a Deus, fazer parte desta igreja por meio do batismo, ou se preparar para o batismo. Eu quero fazer das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras, para todos os nossos amigos que estudaram a palavra, que tiveram conhecimento da verdade, mas ainda não decidiram se comprometer com ela. Paulo, ele vai dizer o seguinte: e agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Meus queridos, eu sei que há muitos aqui que necessitam tomar uma decisão. Mas talvez por medo, por vergonha, não querem fazer parte do povo remanescente. Mas a minha parte eu fiz. Foi pregar todo o conhecimento de Deus, toda a palavra de Deus.
Eu quero dizer para você que é meu amigo, que não é membro desta igreja, eu estou livre do sangue que caiu às cruzes. Porque uma coisa é quando você não tinha o conhecimento. Outra coisa é quando você tem o conhecimento, mas você não aceita esse conhecimento. A minha parte eu fiz. Agora eu deixo com o Espírito Santo. Mas se entregue a Deus e faça parte desta igreja enquanto ainda tem. Porque Jesus em breve voltará. E quando Ele voltar, Ele vai nos chamar para prestarmos conta do conhecimento que tínhamos. E muitas vezes recusamos esse conhecimento. Feche seus olhos. Eu, nesse momento, irei falar com o Senhor.